Vivente, vivente, andante, andante. E vice-versa, verso vira, e vira copo, o mundo gira, e vira dia, esqueço a dor. Fala, gente boa! Mais um programa Vivente Andante começando. Estamos aqui hoje com João Rafael Ramos dos Santos, nascido na Tijuca, criado em Anchieta, sociólogo, professor, criador do jornal Diáspora Negra. Primeiramente, João, o que é diáspora? É uma palavra que vem sendo falada cada vez mais, mas muita gente não consegue compreender. Galera, boa tarde aí, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo aí a hora que for, né? O podcast tem isso, né? Vamos ficar à vontade. Então, diáspora é um nome que tem muita relação com populações que estão mudando de lugar, né? Então, sempre que me perguntam o que é diáspora, eu gosto de dar o exemplo da Bíblia, né? Eu falo dos hebreus. Vocês conhecem os hebreus? A travessia que os hebreus fizeram, né? Com Moisés. Aquilo ali foi uma diáspora, né? Você tem a diáspora do povo hebreu fugindo do Egito, né? Saindo do Egito por conta das perseguições, né? Do faraó, né? E cruzando o Mar Vermelho. Isso é uma diáspora, né? É uma grande população que está saindo de um lugar, é um êxodo, né? Está saindo de um lugar e indo para outra direção. Então a gente tem na história, o primeiro grande êxodo é o dos hebreus, e eu gosto de dar sempre esse exemplo. Interessante. E por falar nisso, o que é o jornal Diáspora Negra e por que realmente você escolheu esse nome? Então, o nome Diáspora Negra, ele vem em parte pesquisas, né? A primeira pessoa que usou diáspora para se referir à população negra no mundo foi Stuart Hall, né? Então eu me baseei muito do Stuart Hall, do livro dele Da Diáspora, né? Que fala da dispersão dos povos negros no período de colonização, né? Com a escravização dos povos africanos. Então você tem essa grande dispersão. Grande parte dos povos africanos que foram escravizados vieram para o Brasil, né? A maioria dos povos africanos escravizados vieram para o Brasil, inclusive desembarcaram no Rio de Janeiro, né? Então eu acho que falar de uma diáspora negra hoje é falar de uma população que, apesar de ter sido escravizada e retirada dos seus lugares, do seu lugar de nascimento, seu lugar de pertencimento, foi capaz de produzir cultura, né? E produzir uma cultura potente. Hoje a gente, ontem, dia 20 de novembro, a gente estava comemorando o Dia da Consciência Negra, né? Então é um momento em que a gente para refletir quais foram as possibilidades que a gente criou ao longo de séculos aqui no Brasil, né, de cultura, para que a gente sobrevivesse, né? De que forma essa sobrevivência se deu, né? Então estou falando de uma população africana escravizada que chegou aqui, que foi torturada, que foi morta, que foi estuprada, né, cujos seus filhos seguiram escravizados até os seus netos e bisnetos, né, e que, mesmo com a abolição, em 13 de maio de 1888, você tem uma população inteira que não foi reinserida na sociedade brasileira, né? Então, debater isso a partir da perspectiva da diáspora negra, eu acho que é a questão mais interessante do jornal. Porque, primeiro, cadê a representatividade negra no meio jornalístico hoje, né? Hoje isso está sendo muito mais discutido graças a décadas de luta do movimento negro, né? Então você tem algumas pessoas aí de destaque, mas essa representatividade das nossas pautas mesmo. Eu não estou falando de um corpo negro que está ali dando notícias de maneira imparcial, enfim, como prega o jornalismo tradicional brasileiro, que é branco, que é machista. Eu estou falando de pautas negras, né? Eu estou falando de trazer as nossas pautas pelo nosso olhar. Então essa é a grande questão do jornal, né? Mudar um pouquinho essa perspectiva do que pode ser um jornal e por que um jornal ele pode sim se pautar na nossa história, na nossa luta, nas nossas personalidades, no que é produzido por nós, na nossa sabedoria preta, né? Que é um dos quadros do jornal, que eu gosto muito, por sinal. Então a questão do jornal Diáspora Negra vem daí, assim, vem dessa questão da gente tentar trazer as nossas pautas pelo nosso olhar. Pela primeira vez na internet brasileira, é um jornal que se propõe a ser um jornal audiovisual, né? Ele perde um pouco essa característica de jornal porque ele não é diário, mas ele está assumindo uma nova característica de jornal. Também é uma disputa de conceito, né? Tipo, por que um jornal não pode ser outra coisa do que
não diário, não trazendo questões, enfim, terríveis, né? Onde a gente vê a população negra sendo representada nos jornais hoje. Você está nas páginas policiais, você está na cultura, né, do samba, do futebol, e fora isso você não vê. É como se a nossa participação social fosse limitada a isso. Então acho que essa é a grande questão, e por isso que a gente selecionou, né? Escolheu esse nome, Jornal Diáspora Negra, né? Essa é uma história aqui um pouco pessoal. Meu pai, quando vivo, me contava da vez que foi visitar a avó dele, minha bisavó, em um hospital. Ela havia se queimado trabalhando e mostrou para ele, com felicidade indescritível, sua carta de alforria. Eu nunca esqueci essa história. Mas será que o Brasil tenta fingir que a escravidão não aconteceu? Tenta. Essa é uma pergunta essencial, assim, pra gente refletir qual o momento que a gente está vivendo hoje na sociedade brasileira, né? Enquanto sociólogo, mestre em educação, não tem como deixar de falar hoje no Brasil, no momento em que a gente chegou, né? No contexto em que a gente chegou, de governo, e não falar da escravidão, porque o que a gente vive hoje é basicamente consequência de um período escravocrata que não se comprometeu a fazer nenhum tipo de reparação com a população negra escravizada, que era a maioria no Brasil. E essas consequências elas têm relação com a nossa vida cotidiana. Então vamos lá, o que eu estou querendo dizer? Hoje o Brasil, falar de escravidão hoje no Brasil é tocar num assunto que incomoda, né? Incomoda por quê? Porque escravidão tem a ver com dor, tem a ver com sofrimento, né? Mas sob a narrativa negra, o período do pós-abolição foi o período em que nós nos reinventamos e nós criamos o que hoje chama-se de Brasil, né? O Brasil ele não existiria se não fosse a mão de obra negra. E essa mão de obra negra que sobreviveu à escravidão ainda foi capaz de criar símbolos culturais da nação. A exemplo do samba. Então, como a escravidão é um assunto que incomoda, em grande parte por quê? Porque o país ele não soube lidar com a abolição, né? A própria abolição da escravatura, o que é a lei da abolição, né? Você tem uma lei que liberta milhares de escravizados, né, digamos assim, ainda que tem que se ressaltar isso, né? No período da abolição da escravatura, mais de 90% dos negros no Brasil já haviam garantido a sua liberdade através de compra de alforria, coletivas e individuais. Então, a abolição diz assim, a lei, né? Está revogada, fica proibida a escravidão no país, revogue-se qualquer disposição ao contrário. São duas linhas, né? A gente findou um dos períodos mais longos da escravidão, que foi a escravidão mais longa do mundo, foi a do Brasil. A gente findou isso com duas leis e nada disso fala-se sobre reparação, sobre reforma agrária, nada fala-se sobre a população negra que está sendo deixada à míngua, né? Então, no pós-abolição, o que você tem no pós-abolição? 14 de maio de 1888 é o dia mais longo da história, né? Quem diz isso é Hélio Santos. É o dia mais longo da história porque ele reverbera até hoje, né? No final da escravidão, você tem, basicamente, empregados na família negra, só as mulheres. Porque abole-se a escravidão, mas a família branca, elite, a mulher branca da elite, jamais vai para a cozinha fazer a sua própria comida. Não vai cuidar dos próprios filhos, que absurdo é esse. Não vai varrer a casa. Quem vai fazer isso são as mulheres negras, que são imediatamente contratadas para trabalhar nas casas das famílias brancas. Os homens negros, em geral, vão estar o quê? Desempregados. Desempregados vão para o meio urbano, você tem um grande êxodo rural, né? Esses homens negros vão para o meio urbano, deixam a família preta. No meio urbano, ficam na rua, né? As intempéries, né? E a gente tem o aparato policial que já se volta para prender e assassinar esses homens negros que estão na rua. Estou falando, por exemplo, da lei da vadiagem, que vai durar até a década de 60, 70, né? Que prende quem quer que esteja na rua sem documento. Quem é que está na rua tentando buscar um emprego? Que é o homem negro, é o ex-escravizado. E que vai muitas das vezes cair na droga, vai muitas das vezes cair no álcool, né? Isso é natural. Então você tem uma família negra que vai sobreviver no pós-abolição graças à força da mulher negra.
em geral. Isso vai durar muito tempo, né? É muito comum você falar de juventudes negras que vivem sem um pai, né? Por vários motivos. Então, mas isso é histórico. Então, lidar com a escravidão, né? A escravidão no Brasil, ela acabou por lei, né? Mas ela continua nas mentes, ela continua na forma em que nós levamos a vida, na forma em que nós encaramos a realidade no Brasil, né? Não sei se eu estou fugindo um pouquinho, mas é importante fugir também, né? Para que a gente compreenda esse contexto. A gente vai falar um pouco aqui da violência, eu acredito, da violência que é uma violência militarizada, né? É uma necropolítica, de acordo com o que a Shirley Mbembe vai falar, né? Que é o aparato do Estado voltado para definir quem é que vive e quem é que morre no país. Então, lidar com as mazelas da escravidão não é para os fracos, não, cara. É para os fortes. É realmente aí que entra a pergunta enviada pelo Leonardo Lima, um amigo em comum que nós temos, que são quais as semelhanças que você enxerga entre os aglomerados urbanos periféricos e as antigas senzalas. Ou seja, ele bota a pergunta: a favela atual seria uma senzala 2.0? Isso é uma pergunta excelente. Salve, Léo. Um grande abraço. Parceirão de vida aí. Pensar nos aglomerados urbanos, pensar nas favelas hoje, enquanto... É difícil falar isso sem citar o Rapa, né? Todo camburão tem um quê de navio negreiro, né? Pensar hoje essa população negra que no pós-abolição foi completamente deixada à míngua, vai escolher quais lugares para viver, né? Vai subir o morro porque é o morro onde está mais perto dos trabalhos que as mães pretas desciam o morro todo dia para ir atender as famílias brancas. A favela, ela acaba sendo primeiro um lugar de comunidade, né? E aí eu digo, eu não gosto de usar a palavra comunidade para se referir à favela hoje, mas eu uso a palavra comunidade para falar a estratégia de sobrevivência da população negra no pós-abolição. Né? Durante muito tempo, a favela foi um grande tabu porque a polícia de fato não subia lá. Então era de fato um espaço de convivência. Foi o espaço em que surgiu o samba. Né? O samba ele primeiro vai surgir lá em cima e depois é que ele vai descer o morro, que vai ser apropriado aí pela elite branca. Não o contrário, como costumam dizer, né? Costumam dizer que o samba ele surgiu no asfalto e subiu o morro. Não. O samba desceu o morro para o asfalto. Dizem até que a bossa nova seria um samba elitizado. Samba elitizado. Né? Você tem essa questão que é muito importante, mas a favela ela vai se tornar uma nova senzala já na modernidade tardia. Né? O que eu quero dizer? À medida em que o Estado toma o controle, né, tenta controlar as vidas, todos os aspectos da vida da população negra no Brasil, é aí que a gente vai perceber a favela tomando esse ar de um lugar de controle social, um lugar de limitação das possibilidades de ascensão social da população negra no Brasil. É a partir daí. Vou dar exemplo do filme do Cidade de Deus, né? Um filme excepcional, que mostra a criação da favela da Cidade de Deus. Né? Pensar aquele lugar ali como um lugar, primeiro, de uma infância, né? Você tem, os personagens, eles começam na infância, né? Eles vivem ali, aquela convivência ela começa a ser modificada a partir da inserção do tráfico de drogas. E aí o tráfico ele vai mudar a relação toda da favela com outros espaços da cidade. Então você vai ter os mecanismos de militarização e controle todos apontados para a favela. Né? Quando hoje você tem um governador, por exemplo, que diz que vai mandar atirar na cabecinha, né? Que sobrevoa a favela com um helicóptero, dando tiro para baixo, matando criança, né? Você percebe que aquele espaço ali, ele toma um ar muito mais cruel do que a senzala. Porque isso tem a ver com a necropolítica também, né? Você não permite que a população negra tenha uma vida plena, né? Nem nas horas de sono, nem na escola durante a primeira infância, né? Que a aula tem que ser parada para as crianças deitarem no chão com medo de levar um tiro, né? Então, a senzala era um espaço de convivência, né?
se tornou um espaço de crueldade. A favela era um espaço de convivência e se tornou um espaço de crueldade. Que não se permite que a população negra tenha uma qualidade de vida. Né? Quando não se permite, por exemplo, quando se permite, por exemplo, que as pessoas vivam sem água. Né? E eu não estou falando de uma situação que está muito longe da gente, não. Recentemente eu fiquei sabendo de uma favela próxima de onde eu moro. Hoje eu moro no Meier, né? Você tem uma favela ali que é a Camarista. E as pessoas que moram acima de 100 metros do morro não têm água. Cara, como se vive sem água? Né? Então você não está permitindo que a população ali tenha uma vida plena. Né? Tenha condições de vida. Pessoas que vivem com R$40 por dia. Né? O que é um grande absurdo. Então, hoje, Léo, respondendo a sua pergunta, né? Sim, eu vejo as favelas como uma nova senzala, mas é uma senzala 2.0 porque tem áreas de tecnologia, né? De controle social e de vida e de morte também ali dentro. Nossa, assunto realmente Pesado, né, cara? pesado, mas é isso, é a realidade. E dentro disso você citou a questão das nossas mentes. Isso aí. E você realmente acredita que a nossa mente, falando especificamente de Brasil, como um país em desenvolvimento, nossa mente ainda é colonizada? Ou seja, a gente ainda tem que passar por algum tipo de processo de descolonização? E dentro disso, qual é o papel da educação, que é a sua principal bandeira, sua especialidade, e onde você vem fazendo diferença, né? Somos totalmente colonizados e eu parto para debater a educação porque a educação é um dos principais campos de luta antirracista hoje, né? E se a gente perceber como se deu a criação, a democratização da educação no Brasil, né? Eu percebo isso dialogando muito na minha pesquisa com o Jair Dávila. Ele tem um livro chamado Diploma de Brancura. Nesse livro, o Jair Dávila vai mostrar pra gente que o processo de democratização da escola no Brasil, ou seja, a escola, quando começou a ser para todos, em meados do século XX, ela vai ser pensada como um espaço de higienização social. O que eu estou falando? O que eu estou querendo dizer com isso? O que o Jair Dávila mostra com isso? Que a escola ela passa a ser um local de embranquecimento cultural. Os currículos, a história que vai ser contada de Brasil a partir da narrativa da escola vai ser uma história totalmente eurocentrada. Né? O Brasil ele só vai aparecer na história a partir da colonização. Então, só quando o colonizador chegou aqui, é como se não houvesse continente africano antes da colonização, dos continentes mais ricos, é como se não houvesse povos originários aqui nessa região da América do Sul antes da colonização. Né? Então, quando você parte de uma visão de mundo eurocentrada, você tem toda uma perspectiva aí que vai limitar a existência da população negra nessa narrativa da educação. Então, a gente vai aparecer, isso é uma questão que sempre me incomodou desde muito novo. Né? Como que pessoas parecidas comigo só iam aparecer na escola no período da escravidão e como escravos? Não é nem como escravizados. Né? Você tem aí o conceito de escravo, porque o escravo ele é. Né? O escravizado ele foi tornado escravo. A escravidão ela era uma condição cambiável. Você tinha formas de escapar da escravidão através de fuga, através da compra de alforria. Você tinha outras estratégias. Você tinha estratégias como casamento, por exemplo, para as mulheres negras. Ainda que isso envolvesse uma parcela de violência muito grande. A escravidão ela é uma condição temporária do indivíduo. Né? Em vida, seja em vida ou em morte. A própria morte é uma estratégia de escape da própria escravidão, da condição de escravizado. Né? Isso é comprovado através de pesquisas, quando você tem, por exemplo, o alto índice de suicídios de escravizados, tanto em mar quanto em terra. Né? Então, você trazer a população negra apenas como escravo, né? Essa condição de que
é extremamente problemático, né? Você pensa como isso funcionava na minha cabeça enquanto criança ali, tendo uma aula de história em que quando falava de escravo, todo mundo olhava pra mim e, tipo, eu era o escravo, né? Enquanto aluno preto, você é aquilo, né? Você tem a questão do bullying, é muito forte nas escolas hoje. Você realmente sentia isso? Percebia Esses isso, olhares pra ti? não eram só olhares, eram as falas mesmo, né? Eu me lembro de uma situação com um professor de língua portuguesa, quando ele estava falando do português, enfim, todo aquele discurso, né, do português colonizador que trouxe a civilização para cá. Então, eles estavam trazendo a civilização, a gente tem que agradecer ao português, porque senão, olhou para mim, João, você ia ser pretinho lá de cabelo duro lá na tribo, na África, comendo sopa de pedra. Ele falou isso para mim. O professor, eu me lembro bem desse professor, porque o sobrenome dele era Brasil, cara. Nossa. Você pensa nisso. O sobrenome desse professor, que era como todo mundo conhecia ele na escola, era Brasil. O Brasil olhou pra mim, o Brasil falou pra mim que eu não seria nada não fosse o colonizador, o herói português. Então, a nossa estrutura curricular, a forma como a gente olha para a realidade, né, que parte do discurso da educação é eurocêntrica. Isso propõe uma colonização das mentes desde cedo, né? Porque ainda que eu não consiga embranquecer você a partir da eugenia, né, que esse era um dos projetos, quando se paga a vinda, quando se custeia a vinda de 5 milhões de europeus para o Brasil, né, no pós-abolição, a intenção era justamente através do processo de eugenia embranquecer fenotipicamente a população brasileira. Mas as escolas são pensadas para fazer esse processo a partir das mentes, a partir da cultura. Então, ainda que eu não consiga te embranquecer no seu fenótipo, né, na sua aparência, eu vou te embranquecer na forma que você pensa, né? Então, a descolonização, a decolonização, hoje ainda é extremamente necessária, porque a gente ainda está debatendo, né, usando, por exemplo, conceitos criados por homens brancos de meia idade. Eu sou da sociologia, né, cara? Sociologia, a gente passa por um processo de, Marx, Weber, Durkheim, e a gente debate a partir dos conceitos com relação a tudo que esses caras já fizeram. Então, debater hoje, por exemplo, uma filosofia africana é extremamente mudar toda a perspectiva que a gente tem de conhecimento de mundo, né? Como, por exemplo, o quilombismo. O quilombismo é um exemplo excelente, né? Que é uma proposta de mudar a epistemologia que a gente está debatendo, né? Então a gente tem novas epistemologias surgindo a partir de quem? Da própria população negra, que foi capaz de sobreviver, foi capaz de se recriar, e que hoje está sendo capaz de debater com base em conceitos pensados por nós mesmos, né? O próprio exemplo da professora Catiça Ribeiro, quando ela fala de mulherismo africana, é isso, né? É algo que une todas as mulheres pretas, que elas conseguem debater a partir dessa perspectiva, né? Quando a gente teve movimentos fortes de mudar isso na história, quando a gente começou a debater a BNCC, né? Você tem um movimento aí de trazer para o aspecto da história do Brasil, da história do mundo, a partir de uma perspectiva indígena e africana, né? Esse movimento, foi o professor Giovanni, né, que comenta, ele tem um artigo sobre isso. Esse movimento foi logo cortado, foi logo banido. E aí, cadê a Revolução Francesa? Que absurdo, você vai falar história sem falar de Revolução Francesa. Na verdade, não. O absurdo é falar de história e trazer sempre a Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade para quem? Para o homem branco. É aí que entra, inclusive, uma pergunta que eu tenho aqui sobre a Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e culturas afro-brasileira e africana em todos os níveis de ensino do país. Contudo, na prática, acho que isso não está acontecendo. A gente tem desafios imensos aí para a implementação da Lei 10.639 de 2003, que em 2008, inclusive, foi reformulada. Então você tem a 11.645 de 2008, que é a lei que inclui também o ensino de história e cultura indígena, né? Então,
um dos grandes desafios para a implementação dessa lei é justamente o currículo escolar, né, que delega, por exemplo, determinados assuntos da história da cultura africana e afro-brasileira em disciplinas muito específicas, né, em grande parte da história. Né. Os conteúdos que eram para ser trazidos, né, então também é importante a gente pensar que a aprovação da Lei 10.639 não está simplesmente incluindo conteúdos no currículo formal. Ela está mudando a forma com que a gente vê a própria história tradicional. Isso quem diz é a professora Nilma Lino Gomes. Né? Então, a gente tem um grande desafio da implementação da lei, que é a própria colonização das mentes. Né? Achar que trazer, por exemplo, história e cultura africana e afro-brasileira no dia 20 de novembro com capoeira, o que também é legítimo, não estou aqui delegando os nossos símbolos culturais, mas eu estou mostrando que existem possibilidades muito maiores. Inclusive, eu estou nesse movimento atualmente. Né? Eu estou tentando escrever um artigo que traz a inter e multidisciplinaridade para dentro das relações étnico-raciais. É possível a gente discutir química, por exemplo, né, mostrando a forma que os egípcios fizeram a maquiagem. Né? É possível discutir biologia mostrando o faraó abrindo corpos pela primeira vez e olhando o funcionamento desses corpos. É possível a gente debater língua portuguesa a partir da influência banto do nosso idioma. É possível debater matemática sob a perspectiva da etnomatemática. Né? Eu poderia falar aqui infindavelmente de aspectos que cada disciplina, né? Ainda que eu lute contra isso é engraçado, né? Porque essa perspectiva africana da própria circularidade me faz pensar no conteúdo escolar como algo que não deva ser separado em caixinhas, né? Eu acho que todas as disciplinas elas deveriam, e eu enquanto professor e docente eu tenho essa possibilidade, né, de trazer aspectos importantes de todas as disciplinas tratando de um determinado conteúdo. Então vamos supor, eu vou debater racismo e eu posso quando eu debato racismo eu trago gráficos que são matéria de matemática, que são matéria de geografia, eu trago a própria história, eu trago a sociologia para debater as relações subjetivas, por exemplo, enfim. E aí, a partir de um conteúdo, eu vou tratar aquilo de maneira multidisciplinar, incluindo em todos os lugares que eu puder, e eu faço isso diariamente, cotidianamente, questões que são importantes para a gente pensar a cultura africana e afro-brasileira. Por falar nisso, até trouxe aqui para você ver o Angola Janga, do Marcelo de Salete, um romance gráfico sobre Palmares. Temos também o bloco Malunguetu, somente com integrantes negros. Gostei da sua visão sobre a importância dessas iniciativas, como a arte pode nos ajudar a mudar a nossa perspectiva e ressignificar o negro na sociedade. E dentro disso, eu vejo essa conexão direta com o nosso capital cultural que é tão ruim. Como é que você pode me falar um pouquinho sobre isso? Então, a luta antirracista hoje ela é travada em vários campos. E a cultura, a arte, eu acredito que seja um dos campos mais potentes de implementação de uma cultura de luta antirracista no Brasil. Quando eu falo cultura de luta antirracista, eu posso citar uma grande amiga minha, colega de mestrado, agora ela está no doutorado, a Tayara Lima. Né? Ela pensou o conceito de cultura de luta antirracista a partir de um diálogo com o Amilcar Cabral. Né? Pensar o seguinte, todas as profissões, né, desenvolvem uma determinada cultura. Né? Se você é médico, né, quando você se reúne com outros médicos, você vai falar numa língua que quem não é médico não vai entender. Né? Quem é engenheiro também, quem é advogado também. Então você tem culturas ali que são criadas e desenvolvidas a partir dos seus próprios membros,
né, que dialogam entre si. Né? A cultura de luta antirracista é justamente isso. É uma cultura que cria códigos também para quem se engaja nessa luta. E eu estou falando de professores, mas estou abrindo esse leque para abranger todas as profissões, todas as formas de se estar no mundo também, né? Porque isso também é uma cultura de luta antirracista. A gente fala de um bloco do Malunguetu, por exemplo, isso não tem precedente, né? Eu curto muito carnaval no Rio de Janeiro, e uma das coisas que sempre me incomodava é ver blocos de carnaval que trazem uma música negra, né, que trazem um afoxé, por exemplo, e que tem pouquíssimos integrantes negros, né? Como é que a gente pode debater, né? Como é que a gente pode ir contra uma cultura de apropriação que é tão forte, né? Criando nossos próprios códigos, né? O Malunguetu, ele é um bloco que se propõe a trazer isso pelo nosso olhar, né? É algo que já deveria ter sido feito há muito tempo, e algo que eu me orgulho muito de ter visto acontecer na Bahia, por exemplo, em Salvador, quando você vai no Ieleaie, né? Quando você vai na Senzala do Barro Preto, a energia lá é um negócio que te deixa louco, porque você vê aquele monte de negão e de negona, né, levantando o braço em riste e cantando os hinos do Ilê, assim, com orgulho e com poder, né, um empoderamento. Você vê as crianças, né, eu fico emocionado até de falar, porque você vê as crianças empoderadas, né, com seus cabelos pro alto, com o punho em riste, com aquela roupa étnica maravilhosa, né, você percebe que o trabalho ali que está sendo feito é justamente o contrário, né? Eles estão descolonizando as mentes, né? Eles estão empoderando os corpos, né? Eles estão trazendo a importância dessa presença. Então, a gente percebe na arte, por exemplo, né? Falar de Angola Janga e trazer isso para dentro dos quadrinhos, né? Que também a cultura pop, ela tende também a ser bem racista, né? A gente está conseguindo perceber isso mudando aos poucos, né? Mas isso porque a cultura pop acabou percebendo também, né, o lucro que a gente traz, né? A questão do Black Money é muito forte quando a gente vê o sucesso do Pantera Negra. Isso abre os olhos da indústria cultural, né, que percebe que não, existe uma possibilidade de ganhar aqui, de dialogar com o capitalismo, então a gente vai incentivar isso. A gente tem o diretor Jordan Peele, por exemplo, fazendo filmes de terror e sendo um dos caras que mais tem sucesso com isso nos últimos 20 anos. Né? Então, à medida em que a indústria cultural percebe, e aí o que eu estou querendo dizer, cara, é a negociação, né? Como que a nossa presença em espaços de poder também é importante, porque são nesses espaços de poder que a gente vai conseguir negociar. E aí eu trago o conceito que é do próprio Baba, que é o conceito de negociação, e discutir que quando a gente está presente em espaços de poder, quando a gente tem as possibilidades de criar cultura de luta antirracista, a gente está em lugares de cisão, né, de fissura. Né? Eu, enquanto professor, por exemplo, unidocente, eu tenho uma possibilidade de criar umas instabilidades. Né? E o que o Baba fala é justamente isso. São as instabilidades produtivas de mudança cultural. Né? Como que a nossa presença nesses espaços garante essa instabilidade e garante uma mudança dentro da cultura. Né? Por isso que eu digo que a cultura, ela é esse mar, né? É esse mar que a gente de fato precisa se propor a nadar. É esses espaços de poder que são esses lugares que a gente precisa estar disposto a assumir sempre que a gente for chamado, sabe? João, e o capital cultural? Essa é uma pergunta que está muito relacionada a um pouco do que a gente já discutiu, né? Com relação, por exemplo, ao espaço de vida, né? A chance de ter uma vida plena. Isso implica também separar a gente, né? Quando a gente fala, por exemplo, que a população negra no Brasil é uma população marginalizada, é porque a gente está limitado às margens da própria sociedade, no sentido geográfico também falando, né? Quando você não traz expectativa de vivência cultural para uma população negra, grande parte dos meus alunos, né, são jovens e adultos, né, chegam para mim e eu percebo, né, discutindo, conversando, que nunca foram ao museu. Né? E aí você percebe que a distância ela não é só física também, porque eles não frequentam esses lugares
porque não tiveram a oportunidade de ter uma educação libertadora. No sentido de mostrar para eles que o mundo, cara, é muito maior do que ali a esquina da sua casa e o que você vive ali em cima, na favela. Que é muito legal também, né? Que é um espaço de efervescência cultural muito grande. Mas que as outras culturas também urgem, né? E que a gente também precisa conhecer outras realidades. Então, trazer isso para os estudantes, trazer isso para a garotada, né? Para os jovens, é proporcionar uma ascensão, inclusive, no capital cultural. Né? Mas isso não é feito desde o momento em que você não tem a oportunidade de ter uma educação de qualidade, uma educação libertadora. Né? Quando a gente fala da importância das políticas das cotas, por exemplo, a gente está reconhecendo que aqueles estudantes não tiveram condições de ter a oportunidade de ter uma educação libertadora, né? E por conta disso deixaram de perceber outros aspectos do mundo que foram fisicamente, mas também culturalmente afastados deles, né? Então, a gente não está só à distância dos grandes centros, onde você tem uma efervescência cultural de museus, né? de espetáculos teatrais, por exemplo. Né? Se eu falei de estudantes que nunca foram ao museu, você imagina teatro. Né? Você imagina ter a oportunidade de debater sobre um livro, um bom livro, ter ido a uma biblioteca, né? Que é coisa tão rara hoje em dia. Né? Então a gente está vivendo um momento também de sucateamento da educação pública, né? E isso diz respeito basicamente a um racismo que é estrutural na sociedade brasileira. Entendi. Inclusive, você comentando sobre educação libertadora, teve essa coincidência que eu fui pesquisar antes da entrevista, que fizemos o ensino médio na mesma escola da Rede FATEC, rede pública, a Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E queria te perguntar como essa escola fez diferença na sua vida, porque ela sempre foi uma escola, pelo menos desde que eu conheci, é uma escola recente, né? Começou em 98, que eu me lembre, e ela sempre teve essa questão da inovação e ela sempre levou muita cultura para dentro da escola, muitas artes diferenciadas. Eu lembro que tinha até gravações de programas de televisão, né, porque eu estava lá, e queria saber um pouco mais. Eu já vi outras entrevistas suas, você citando um professor específico, o Antônio Cícero. Isso. Mas eu queria saber mais sobre a questão como aquele ambiente escolar influenciou na sua vida, dentro dessa concepção de educação libertadora. Então, aquela escola, a Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch, foi um divisor de águas na minha vida em vários sentidos. Então, ali naquela escola eu tive a oportunidade de conviver com uma diferença, com uma diversidade incrível. E aí eu vou citar 2 acontecimentos que me formaram enquanto pessoa, que mudaram a minha forma de ver o mundo, que tiveram lugar ali naquela escola. Um deles é um belo dia, verão de 2006, eu estava chegando na escola depois de longas férias e estava hasteada na fachada inteira do colégio, que tem 6 andares, você sabe que aquele colégio é um prédio, né? Você tem 6 andares ali, a bandeira do orgulho gay. E ver aquilo ali naquela escola me deu um orgulho. E quando eu cheguei assim, eu fui conversar com as pessoas e todo mundo achava incrível aquilo, e de fato era incrível, é algo sem precedentes. Eu imagino que se isso acontecesse hoje, aquela escola correria o risco de ser bombardeada, né? Mas aquilo ali me mudou enquanto pessoa, né? Você sabe, você estudando no Adolfo Bloch, você sabe que existia um discurso, né, entre as FATECs, eu sou cria da FATEC, estudei na FATEC também no ensino fundamental, de que o Adolfo Bloch seria a escola mais gay das FATECs. E de fato era, porque era a escola que mais convivia e que mais dava espaço para debates relacionados à sexualidade e gênero que eu já vi na minha vida. Até hoje eu não estive presente em lugares que davam tanta importância a essas narrativas, né? A essas narrativas da diversidade, que me deram a oportunidade também de ser outra pessoa. Outra questão que aconteceu lá dentro também é que nós tínhamos o André, se eu não me engano, desculpa se eu errar o nome dele, mas ele era um estudante que tinha uma deficiência visual. E a escola não tinha um acompanhante, ele assistiu quase um ano inteiro às aulas com a gente,
né? E o acompanhante que tinha sido contratado pela escola tinha acabado o contrato dele e a escola estava querendo transferir ele. E aí todo o Adolfo Bloch se juntou num protesto na porta da escola, em que das 7 horas da manhã ao meio-dia, todo mundo ficou sentado no pátio vendado, em solidariedade ao André, e que a gente não sairia de lá até que eles desistissem de transferir aquele estudante. Cara, isso aí, junto com toda a vivência política, né, que se tinha ali dentro daquela escola, eu fui do curso de produção audiovisual, né, então a gente lutava muito por aquele espaço, a gente prezava muito por aquele espaço. Ali eu tive contato com o que iria me formar enquanto professor, mas enquanto ser humano também. E essa é uma escola sem precedentes, cara. Eu costumo dizer que se não fosse o Adolfo Bloch na minha vida, eu não sei qual teria sido o meu destino, né? Mas talvez eu tivesse seguido o destino de grande parte das minhas amizades de infância que sucumbiram na guerra ao tráfico. Então, aquela escola ali, sair de Anchieta todo dia, pegar um ônibus e um metrô para chegar naquela escola, né? E ver uma diversidade imensa, ver um mundo completamente diferente do meu, foi o que me formou enquanto ser humano, cara. Isso que é uma educação libertadora, né? Você teve também essa experiência nessa escola. Então, é perceber que essa educação libertadora, ela parte de todo um conjunto, né? Que não é apenas um professor, são os professores, é a equipe pedagógica, é tudo que aquele espaço ali tem para te oferecer, para além da educação de um currículo formal, né, de um currículo prescrito. Né? Várias experiências que eu tive ali naquela escola extrapolaram isso que estava prescrito. Né? Foi para isso que a gente vive, né? Foi para ver o mundo que a gente conhece, foi para ver uma realidade que a gente desconhecia até aquele momento. Então é isso que é uma educação libertadora. Maravilha, João. Aprendemos a voar como pássaros e a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Famosa frase de Martin Luther King, que eu sei muito bem que você admira, assim como eu. E a minha pergunta é: o sonho dele vive? Como transformar essa utopia em realidade? Essa é uma pergunta que, cara, eu não tenho condições de te responder. Mas existem alguns sinais que, se a gente observar bem, a gente vai perceber que o Martin Luther King Jr., se estivesse vivo hoje, estaria dizendo coisas um pouco diferentes, né? O sonho dele não vive nem aqui, não vive nos Estados Unidos, não vive... A gente perceber, por exemplo, o movimento Black Lives Matter, né? É um movimento que está mostrando para o mundo, né, que existe sim um racismo que determina quem deve viver e quem deve morrer nos estados nacionais modernos, né, na modernidade tardia. Perceber isso e perceber aqui no Brasil o extermínio da juventude negra mostra que aquele sonho, né, de conviver, foi destruído pelo neoliberalismo. Foi destruído pelo neoliberalismo que militarizou a vida. Né? O aumento da xenofobia, né, da intolerância religiosa, aqui no Brasil, por exemplo, né, mostra pra gente que a democracia está ruindo. A gente tem aí pontas soltas que a gente precisa segurar com todas as forças, para a gente não cair no erro histórico, né, de sucumbir a esses poderes. Né? Isso implica uma união, isso implica o reconhecimento de que a gente precisa se unir e de que a gente precisa lutar em campos que antes a gente era invisibilizado, como o próprio poder. Né? E eu digo isso porque quem cuida dos nossos interesses? Né? Numa política cujo discurso neoliberalista é de diminuir cada vez mais o Estado, ou seja, que a gente vai ter que abrir mão, e a gente já está abrindo mão de vários direitos
historicamente conquistados, né, constituídos. A gente está vendo aí um avanço muito grande da destruição dos direitos trabalhistas, do direito a uma aposentadoria, né? Então o neoliberalismo está mostrando para a gente que a democracia que a gente conquistou há pouquíssimo tempo, né? É um tempo de uma respiração a democracia brasileira, é menos do que o tempo de uma vida, né, que a gente vive sob a democracia, e a gente já está perdendo isso em uma velocidade alarmante, né? É muito ruim ser alarmista, né, cara? Ser alarmista é horrível, é a pior coisa que a gente pode fazer. Mas a gente também não pode ser... Eu gosto de dizer, como o Amilcar Pereira, o meu orientador, ele diz que ele é um realista esperançoso. Eu acho isso sensacional. Quem dizia muito isso era o Ariano Suassuna. Exatamente. Ser um realista esperançoso é o que a gente pode fazer frente a essa realidade. Assim, como é que a gente vai se posicionar contra todos esses desmandos, contra todo esse avanço, né? Eu acho que eu ouvi recentemente uma entrevista com o Emicida, e ele falando que são as pequenas coisas, né? São as pequenas coisas do cotidiano, às vezes, que fazem com que a gente observe que a vida, ela extrapola todos esses limites, né? Então, Martin Luther King Jr. segue sendo uma grande referência, né? Mas o sonho do Martin Luther King Jr. ele já tomou outros ares, né? Já está muito diferente na sociedade brasileira, estadunidense, enfim, é isso. Maravilha. Para finalizar, a pergunta que é uma tradição no programa Vivente Andante, João Rafael, o que é arte? Nossa, essa pergunta é excepcional. Arte, ela tá em tudo, né? Dependendo do olhar, né? E aí é que tá. A arte, ela é tão puramente um óculos, né? Que a gente coloca, que a gente passa a ver o mundo completamente de outra maneira, né? Mas mais do que isso, ela primeiro tá na mente, né? Ela tá nos mais profundos recônditos da consciência humana, né? E ela tá tão enraizada ali, ela é tão potente ali, que a gente pratica isso desde que a gente levantou, né? Desde que a gente levantou sobre duas pernas, a gente pratica a arte, né? E eu acho que é isso, é essa capacidade de sobreviver a partir dos séculos e dos milênios, né? E sobreviver mostrando tudo que a humanidade de fato é, tanto o seu melhor quanto o seu pior, né? E eu acho que é isso. É isso aí. João Rafael, sociólogo, professor, artista. Gratidão. Gratidão. Agradeço muito a oportunidade de poder estar falando. Falei bastante aqui. Espero que quem tenha seguido com a gente até esse momento do programa esteja muito satisfeito, porque eu estou muito satisfeito, muito feliz também de poder ser ouvido, né? Eu acho que é isso que é o mais importante, né? A nossa voz, ela tá aí. A nossa voz, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser respeitada, o nosso lugar de fala. E é isso que a gente está proporcionando aqui o tempo todo uns para os outros. Com certeza. E procurem Jornal Diáspora Negra nas redes. Isso aí.